Sabe qual que é o tema de hoje, né? Sim. A disciplina implacável de Michael Jordan e como construir a mente de um vencedor. Acompanhe a gente nesse vídeo. Vocês conhecem o Michael Jordan, né? Uhum. Vocês sabiam que ele foi cortado do time da escola dele, no colegial, porque eles disseram que ele não era bom o suficiente? É inacreditável. Inacreditável. Pois é, pessoal. E ao invés de desistir, o Michael Jordan treinou incansavelmente até se tornar o maior jogador de basquete de todos os tempos. E ele não nasceu uma lenda, mas sim se forjou uma lenda. Um cara espetacular, um atleta insuperável. E nesse episódio da série Autodisciplina, a busca pela excelência esportiva, eu vou te mostrar como a mentalidade de Michael Jordan mudou a minha vida e pode mudar a sua vida. E o meu nome, será que o pessoal já sabe? Sabe? É Juan Hernandes. Esse é o canal Autodisciplina e Liberdade. Bora fazer o nosso melhor. Gente, Jordan, ele entendia uma coisa que poucos compreendem. E geralmente só quem alcança a excelência absoluta sabe disso. É que a disciplina, ela separa os grandes dos medianos. E não só isso. Michael Jordan, ele tinha por hábito, evidentemente, de trabalhar incansavelmente para poder explorar todo o seu potencial, além de explorar o potencial, levar com ele as pessoas que estão ou estavam, né, ao seu redor quando ele era um grande atleta. E hoje nós vamos trazer aqui quais foram os hábitos, pensamentos e comportamentos que fizeram de Michael Jordan um grande campeão. Isso também pode ser aplicado na sua vida, eu aplico na minha, e com isso a gente consegue evoluir de maneira absurda em busca sempre do nosso grande objetivo, a mentalidade de Jordan, a grande competição interna. É essa a primeira parte. Michael Jordan, ele era obcecado por vencer a si mesmo, não simplesmente por vencer os outros, até mesmo porque o grande desafio que a gente tem na vida, e todo mundo sabe disso, é a gente conseguir vencer as nossas vontades e as nossas preguiças. E é por isso que ele dizia: eu treinei todos os dias como se eu estivesse jogando um jogo importante, uma grande final na minha vida. Ele encarava os desafios diários como se fossem treinos. É assim que eu aplico também na minha vida, geralmente, quando eu encaro um desafio, inclusive um desafio igual esse de criar um canal, para a gente poder trabalhar a alta performance. Então a mentalidade do Jordan aplicada na vida era encarar todos os dias, todos os desafios ali enquanto atleta, como se fosse uma grande final, um grande jogo, para ele poder desafiar a si mesmo, conseguir superar aí qualquer adversidade. Com isso, como ele era um jogador absurdo, extraordinário, não aceitava menos que o máximo. Não era sobre talento. Vai parecer ironia, porque quando a gente vê, você pode fazer aí uma maratona no YouTube, quando a gente vê as jogadas de Jordan, a gente observa que tem muito de talento, sim. Mas não era sobre talento. Na verdade, era sobre treinar absurdamente para conseguir resistência mental, repetição e foco absoluto. Percebam, inclusive nessa jornada que a gente está fazendo, nessa minissérie, os atletas que a gente vem trazendo. No último vídeo a gente falou da mentalidade Mamba de Kobe Bryant. A gente está falando hoje dessa mentalidade obsessiva, a busca pela vitória de se tornar um campeão, de Michael Jordan. E no próximo a gente vai falar do Cristiano Ronaldo, o que todos têm em comum. É a obsessão pelo sucesso. Mas não pelo sucesso glamour. É pelo sucesso de conseguir conquistar as coisas, de saber que se você focar, se nós focarmos, a gente consegue alcançar aí o objetivo máximo da nossa vida. E aí você pensa, o que você quer mudar? Eu, por exemplo, eu sei o que eu quero. Eu já, modéstia à parte, eu já me tornei advogado, né? Sou procurado, trabalho, né? Evidentemente, num grande escritório. Então, um dos meus objetivos foi alcançado. Servi também por algum tempo na aeronáutica, na época eu queria. E no caso do Jordan, com essa mentalidade dele focada, foco absoluto, ele assombrou a NBA. Ele, quando surgiu nos anos 80, ele simplesmente, até tem o Larry Bird falava dele, Magic Johnson, falaram que ele era realmente diferente. Então ele foi o rosto da NBA durante muito tempo. Ele ainda é, se você for considerar,
embora tenha parado de jogar em 2003. As estatísticas dele falam por si só. Michael Jordan foi 6 vezes campeão da NBA, ou seja, ele nunca perdeu uma final com o Chicago Bulls. Evidentemente ele tinha os colegas dele que jogavam com ele ali, claro, um time extraordinário, além do treinador, mas ele foi campeão 6 vezes da NBA, finals. Ele chegou 6 vezes MVP das finais da NBA. Ele foi 5 vezes MVP da temporada, além das outras estatísticas que por si só dizem o que esse grande atleta foi e o que essa grande pessoa ela trouxe para a NBA com a sua mentalidade obcecada e vencedora. A verdade é que a maioria quer vencer jogos, só que o Michael Jordan ele queria vencer treinos todos os dias. Então assim, pare e pense, o que você quer vencer? O que você quer alcançar? Comenta aqui embaixo para poder interagir. Eu vou ler todos os comentários e a gente saber qual é o seu objetivo. Pense nisso. Vença nos treinos, nos bastidores, para quando você se chegar no momento adequado, você se tornar um protagonista. E quais são os hábitos que formam um campeão? Forjaram um campeão. Ó, falei errado. Então é isso. Quais são os hábitos que forjaram um campeão? Tá atento, hein? Isso aí. Parabéns. Então, Michael Jordan, ele era o primeiro a chegar no treino, ele era o último a sair, ele treinava incansavelmente, de maneira incessante, até acertar todos os seus compromissos, ele acertar todas as suas jogadas. Ele criava desafios mentais para poder superar ali os adversários e com isso ele ter atalhos durante o jogo para poder evoluir mesmo e fazer tudo que a gente viu e que a gente ainda pode ver nos arquivos durante vários anos jogando na NBA. Vejam na série da Netflix, The Last Dance, como foi a jornada de Jordan nos últimos 3 anos pelo Chicago Bulls, quando aquele time que tinha Scott Pippen, Dennis Rodman e ele, o trio, né? Além dos outros jogadores que agora me fugiram à memória, como que ele era implacável, ele era, hoje no termo é chato durante os treinamentos, porque ele queria extrair o máximo dos seus companheiros. Pensem nisso, tá, pessoal? Geralmente a gente tende a se afastar das pessoas que querem tirar o nosso máximo. Mas a verdade é que essas pessoas que querem tirar o nosso máximo, elas são importantes pra gente. Porque, não sei se vocês sabem, mas a gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Quem que vocês andam andando, hein? Eu fiz essa pergunta aqui nos bastidores, não vou esperar a resposta, mas é importante pensar com quem que você está andando, porque são essas pessoas aí que vão ser a média da sua personalidade e a média do seu sucesso. Encerrando esse bloco, para Michael Jordan, então, fica muito claro que a disciplina não era glamour, era fazer o básico até ficar impossível errar, fazer o básico bem feito. É o famoso feijão com arroz. Então pense nisso e veja se você está fazendo o básico até evitar aí que o erro aconteça. Se acontecer, você simplesmente faça de novo. Como aplicar a mentalidade de Jordan na minha vida? Ó, isso é importante. Para começar, você nem precisa ser jogador de basquete para poder aplicar essa mentalidade. Então, se você não precisa jogar basquete, você só precisa mentalizar e querer ser excelente. É fazer, como a gente já disse no bloco anterior, disso um estilo de vida. Então, a gente trouxe aqui uma cartilha para poder ajudar os nossos... A gente não sabe se a gente fala hoje em dia internautas ou para a nossa audiência, para ajudar a nossa audiência, quem nos assiste, a mentalizar e a utilizar esse pensamento do Michael Jordan. E o primeiro de tudo é treinar, mesmo quando não está motivado, e aí você vai pensar em várias áreas da sua vida, o que você precisa fazer independentemente de motivação. Motivação passa. 2, você vai verificar e analisar a sua vida de maneira crítica. Você será o seu maior crítico. A crítica, não no aspecto destrutivo, mas uma crítica geralmente para poder você ter uma mentalidade construtiva, para criar atalhos que o levará aí a alcançar o seu mais forte potencial. Você vai criar metas internas, uma competição interna mesmo, igual ele fazia, para você conseguir superar aí as adversidades.
De novo esse termo adversidade. Por que eu falo isso? Porque a gente geralmente fica precisando aí de reconhecimento externo, né, para poder conseguir progredir, mas isso não é o adequado. Essa cartilha de Jordan, ela nos lembra disso. Cria competição com você mesmo. Até mesmo você ou nós somos nossos maiores amigos ou inimigos, a depender do tipo de mentalidade que a gente adota. E além disso, para continuar nessa questão, você não vai negociar com a preguiça. O pior é que a preguiça é bom, né? Então supera a preguiça. Não fique deitado no sofá zapeando. Então não fique no sofá simplesmente rolando timeline aí de rede social, porque é gostoso? É. Mas é muito melhor você cumprir as suas tarefas e alcançar as suas metas, né? E lembre-se, a excelência ela não é um evento isolado. Ela é um hábito consolidado. A gente tem vídeo sobre isso. O vídeo é excelente, o vídeo é bom, apesar de ser o nosso início, mas tem lá como criar os micro hábitos. Então veja lá, eu espero que você mentalize isso e siga em frente com seus propósitos. E Michael Jordan virou uma lenda não só por conta do seu talento, que era absurdo, mas porque, olha que legal, porque ele era disciplinado como um monge e ele era competitivo como um gladiador. Se você adotar 10% dessa mentalidade de Jordan, eu te garanto que você vai alcançar vários dos seus objetivos. Começa agora. Encerrando esse vídeo, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar com alguém que precisa adotar uma mentalidade igual a do Michael Jordan, ativar o sininho, se não for te incomodar, e além disso, comentar aqui embaixo também. Eu vou adotar a mentalidade de Michael Jordan. E maratonar no nosso Autodisciplina Flix, como a Paula muito bem lembrou aqui. E eu os alerto que no próximo vídeo nós vamos trazer aqui a mentalidade de Cristiano Ronaldo, extremamente disciplinado, um grande futebolista, jogador de futebol. E lembre-se, autodisciplina é liberdade e ela começa quando você adota uma mentalidade de campeão igual a de Michael Jordan. Até o próximo vídeo, pessoal!